complementando aí o que o Yuri mencionou, é toda uma cadeia, né? Ah, você não tem aço suficiente, então eu preciso de melhorar meu processo de extração. Então eu preciso de sondar, é um equipamento de sondagem que eu descubra mais minas mais produtivas. Então, uma vez que eu tenho uma mina que produz uma quantidade maior, eu tenho que melhorar meus processos de extração. Uma vez que eu melhoro meu processo de extração, eu tenho que melhorar minha indústria de transformação desse material bruto em aço. Uma vez que eu produza o aço ou qualquer outra liga metálica, eu preciso de maquinários com tecnologias e processos capazes de produzir os componentes com a resistência que eu quero, com as dimensões exatas, em grande escala. Então, é toda uma cadeia que a Revolução Industrial ela foi o marco dessa cadeia. Então, o que ele falou lá, quando alguém descobre um novo material, um novo produto, uma nova substância, você talvez tinha muitos processos ali parados, dependendo de bloqueados, dependendo de alguma criação, ou de alguma invenção, ou de alguma descoberta. Né? Agora, recentemente, recentemente, que eu falo em termos de história, no governo passado, começou-se a falar do grafeno, no Brasil especificamente, começou-se a falar do grafeno como uma substância nova, para com muitas vantagens para diversos usos, e que a gente já vê em produtos. A gente já vê aí produtos que até fazem essa propaganda. Ah, usamos grafeno, né? Armas aí com grafeno. Ele não, quando ele foi começou-se a se falar do grafeno, não foi vinculado à arma. E você já tem indústrias produzindo armas com o uso de grafeno, lógico, um percentual pequeno, mas já fazendo o uso de um produto, de um material muito recente, né? Ah, mas antes a indústria tinha outras soluções? Tinha, mas qual a vantagem dessas outras soluções? Qual a vantagem de eu fabricar um processo, uma peça por usinagem ou por um outro processo de fabricação? Né? Isso aí eu não vou nem entrar nesse mérito, não, porque senão a gente começa a tomar a matéria aí lá da frente, adiantar. Mas tudo isso, respondendo a pergunta do colega, o que veio primeiro? Os propelentes mais modernos ou os metais para suportar isso? Então, os metais não são exclusivos das armas, né? É o que ele falou. A gente fica pensando, que não, o pessoal desenvolveu o metal porque as armas precisavam de um metal mais resistente. Não, o mundo precisava, sempre precisou e sempre vai precisar. A gente está aí com a gente já tem canos de carbono, com núcleo de aço. Você tem muita mercado nacional mesmo. A gente tem armas que são feitas de ligas mais leves por fora, ou até polímeros, e com núcleo de aço, de metais mais que resistem mais, né? Então você tem armas bicomponentes, justamente já deixando de usar o aço onde não precisa dele, deixando para usar o aço onde você, por ser um material mais caro do que o polímero, por exemplo, reduzindo peso e reduzindo custo. Beleza? A gente falando dos nossos processos de ignição, né? Aqui, ó. Sistemas de ignição, por que que isso é um tópico da aula? Porque ele está diretamente ligado à evolução das próprias armas, entendeu? Por exemplo, a gente teve pólvora, vamos falar de pólvora. A gente tem toda a história humana, uma pólvora, em determinado momento, a gente passou por uma segunda pólvora. Ela foi melhorada, ela tem versões mais modernas, sim, mas basicamente você tem dois momentos. Um momento de pólvora negra e um momento de pólvora sem fumaça. Já os sistemas de ignição,
eles dão origem e eles propiciam a evolução das próprias armas, dos próprios sistemas, porque sempre se buscou o quê? Cadência de tiro, basicamente, cadência de tiro. E a gente vai ver isso aí circundando toda a nossa disciplina. Ó, inicialmente o Matchlock, que esse sistema é muito famoso, sistema de mecha do século XV. A alimentação das armas Matchlock ocorria da mesma forma que no canhão de mão. Adição de um gatilho, é, já uma tecnologia que veio das balestras, né? Um gatilho não tradicional. Se a gente olhar aí para a imagem, fala, cadê o gatilho? É essa haste, né? Tá fazendo a alavanca do gatilho, usados pela primeira vez pelo Império Otomano no ano 1400, nos anos 1400 aí. Então, a gente vai ver, vai notar bastante. Ó, ele usava o rodete, mecanismo de rodete, com base de metal, mola do gatilho, alavanca do gatilho, mecanismo armado. Então você gerava o quê? Uma fagulha, né? Ali para incendiar. O arcabuz ainda. Aí a gente vai ver que às vezes quando a gente vai estudar essa disciplina, a gente vai ver em vários pontos dela o quê? Professor, mas em determinado ano foi criado o sistema tal. Mas agora, lá na frente, uns 100 anos depois, está se falando do sistema que era anterior à criação do outro. Por quê, pessoal? Primeiro, os sistemas não foram criados simultaneamente, muito menos nas mesmas regiões, né? E outra, eles continuam coexistindo, às vezes até no mesmo local, na mesma região. A gente vai ver isso muito da Europa. Ah, eu descobri um sistema novo, eu vou abandonar o antigo. Não, não necessariamente. Ó, o arcabuz, uma arma de gancho, né? Se a gente olhar bastante, olhar com atenção, a gente tem aqui, ó, uma mecha que esse aqui eu vou acender eu vou colocar fogo aqui nessa ponta, né? Deixar ela em brasa, não precisa estar em chama não, só em brasa. E aqui, ó, a gente vai ver nessa caçoleta, né? Bateu a caçoleta, né? Tem até um ditado aí, bateu a caçoleta. Aqui eu vou ter o quê? Uma carga iniciadora. Lá dentro eu tenho a carga principal, já montada, feita por anticarga. Pela foto aí eu consigo ver que é de anticarga. E aqui eu coloco uma mistura iniciadora. Se eu não quero atirar, eu venho com a tampa, com essa tampa aqui, ó. Pode ver que ela articula nesse pino e fecha. Foi a primeira arma de fogo a contar com um gatilho adicionado aos exércitos germânicos no século XV e XVI. Foi o antecessor do mosquete, que era mais leve e portátil. O gatilho lá, ó. Ah, mas cadê o guarda-mato? Não, é um gatilho. O guarda-mato é uma proteção de gatilho, né? Então, nas primeiras, eu não se pensou em proteger o gatilho. Tem a proteção aqui da carga propelente, da carga iniciadora, quer dizer. Ó, um matchlock. O sistema de armamento era barato, por isso continuou a ser fabricado. Ó, o matchlock ele foi o quê? Aprimorado. Começou-se os primeiros sistemas usando tambores. Mas simultaneamente você tinha o quê? Ainda produção de sistemas simples. Não foi assim, não é estanque, entendeu? Que a gente vai perceber que no decorrer da aula. Nossa linha do tempo, ela não é totalmente linear. Porque minha linha do tempo, ela mescla tecnologia, ela tem que mesclar tecnologia, e regiões, principalmente.